Turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula sem muita demora, né? Porque tempo é ouro. E falar em tempo é ouro, a palavra núbia tem muito a ver com ouro, tá? E a gente vai saber um pouco mais hoje a respeito dos reinos antigos da África. E já que começamos estudando aí as civilizações africanas, a primeira que nós estudamos foi o Egito. Estudando o Egito, vimos todos os aspectos necessários e importantes, mas devemos sempre lembrar que a África havia outros reinos, havia outros povos, e a gente viu tudo isso na aula passada, né? A gente fez aí toda essa divisão e mostrou a quantidade de terras, de povos e a diversidade cultural, política, populacional aí dos povos da África. Hoje nós vamos falar de alguns reinos africanos antigos, né, já que estamos estudando o continente africano. Então observem, tem três povos que nós vamos conhecer. O primeiro é o reino antigo de Cush, o segundo é Axum e Cartago, certo? Depois a gente tem um conhecimento básico desses três, nós vamos falar de Gana e Mali. Então são informações apenas para que vocês entendam e saibam que o continente africano, ele também tem sua riqueza e a sua importância, assim como a história de outros continentes, ok? Então, lá no extremo sul do Rio Nilo, e aí acima está logo a foto, a imagem do Rio Nilo. Deixa eu só usar aqui a caneta, ó, essa parte todinha aqui. Então nós encontramos uma cidade atual que é chamada de Sudão, que ficava numa região conhecida como Núbia, que é onde lá vai se estabelecer um reino conhecido como o Reino de Cush, ok? E esse reino essa localização aí, onde é a Núbia, ela serviu aí por muito tempo de rota comercial dos povos egípcios, que também utilizavam o mar Mediterrâneo e passavam aí pela aquela divisão que a gente falou, né, da África subsaariana, onde havia aí o comércio muito grande, inclusive dos próprios escravos, ok? Então vamos conhecer um pouco mais desse reino de Cush. Mais algumas informações, ó. A Núbia é o berço da civilização na África e era situada a nordeste da África e ao sul do Egito. Então, naquela localização ali entre o Egito, você encontra a Núbia, que serviu nos tempos antigos como elo entre os povos da África Central. Então, por que eu disse que tempo era ouro? Só para fazer uma analogia aí da palavra Núbia. A palavra Nube, em hieroglífico, significa ouro, né? Aquela linguagem, a escrita egípcia que a gente estudou. Daí o nome Núbia, que significa terra do ouro. Então havia aí um comércio muito grande do próprio ouro nessa região chamada Núbia. Então a história da Núbia, ela é pouco conhecida, pois os sítios arqueológicos da região quase não foram escavados. E ainda tinha todo aquele problema, né, de vários povos, como eles não se fixavam em um só lugar, haviam vários povos numa mesma região, então os arqueólogos encontram muita dificuldade de saber mais a respeito da Núbia. Nos primeiros tempos de sua história, os núbios viviam da caça, da coleta e da pesca. A prática principal deles aí estava mais voltada para a prática inicialmente da caça, coleta e pesca, mas depois a agricultura vai entrar. Com o tempo, à semelhança dos egípcios, eles aprenderam
a represar e distribuir as águas do Nilo. E aí começa a prática da agricultura e também da pecuária. Aqui algumas imagens de escavações que foram encontradas aí, ó, nessa região. E chega então o reino de Cush. Esse reino de Cush aí, ele apareceu aí por volta de 2000 anos antes de Cristo, nas comunidades núbias, nas margens do rio Nilo. Muito parecido aí com o Egito, se uniram e passaram a obedecer a um único líder. Então a história de Cush, ela está estreitamente ligada à do Egito. Há momentos que o Egito conquista Cush, há momentos que Cush conquista o Egito, e prova da ligação comercial entre o Egito e Cush são os objetos egípcios encontrados pelos arqueólogos em terras núbias e objetos núbios encontrados em terras egípcias, justamente por causa dessas conquistas, né, um conquistando o outro. Esse reino de Cush aí, ele se baseava na prática da agricultura. O reino de Cush também fornecia diversos produtos, comercializando minerais, peles, e aí peles de animais, marfim, ébano, que era um tipo de madeira, gados e cavalos. Tais bens e grande parte do ouro das jazidas cuxitas foram comercializadas pelos egípcios. Por quê? Porque naquela região havia muito ouro, por isso aí o nome Núbia, ficava a região entre o Egito, era dividida entre o Egito e o próprio reino de Cush. E como eu falei para vocês, ó, nesse período aí houve invasões. 1530 a.C., o Egito dominou o reino de Cush. Em 730 a.C., os Cuxitas, que é o reino de Cush, domina o Egito. E em 657 a.C., o Egito foi dominado aí pelos faraós de peles mais escuras, peles negras. Então havia essa relação muito grande entre Cush e o próprio Egito, tá? Então haviam as caravanas que se reorganizaram em novas rotas terrestres e marítimas. Haviam portos espalhados pelo Mar Vermelho, permitindo assim que os cuxitas entrassem em contato não só com os egípcios, mas também com gregos, indianos e outros povos asiáticos que navegavam na região. Okay? No século 8 a.C., o reino de Cush aproveitou-se das crises do novo Império Egípcio e conquistou também uma outra cidade, a cidade de Tebas. Estou falando aí século 8, então estou falando de 1730, aproximadamente antes de Cristo. E foi no início do governo Cushita, ou dos faraós negros. Eles constituíram aí 25 dinastias do Egito. Então imagina, 730 até 657 a.C., começou-se aí a dinastia de faraós negros cuxitas, que eram peles mais escuras, ok? Então, cuxitas e egípcios sempre se entrelaçaram e se encontravam no meio do caminho. E olha só um fato interessante a respeito do povo cuxita, era o poder que as mulheres tinham. Então, normalmente, quando a gente estuda as civilizações antigas, a gente vê muito uma sociedade patriarcal. E dessa vez, nós vemos aí uma sociedade matriarcal, ou pode se chamar também de matrilinear, ou seja, toda a descendência de um rei tinha que partir da mulher e não do homem, como era nas sociedades patriarcais. Então as mulheres, elas ocupavam aí um papel de destaque na sociedade de Cush. Então era através da filiação por parte da mãe que determinava a sucessão do reino, certo? E aí elas ocupavam papéis extremamente importantes. E Candace,
era o nome dado à rainha mãe, ok? Então haviam várias rainhas mães e várias vezes o poder político foi ocupado por essas rainhas mães. E elas também participavam da escolha dos governantes e ajudavam nas decisões políticas. E algumas, como eu falei, chegavam até mesmo a assumir o trono de algumas cidades. Então o papel da mulher aí realmente é de muita importância na sociedade, no Reino Antigo de Cush. Como eu falei, a economia era baseada na pecuária e com a mudança da capital investiram também na agricultura, já que descobriram aí formas e técnicas da prática da agricultura, como canais de irrigação, como aconteceu com o Egito também. Os cuxitas também dedicaram-se à mineração, às minas de ouro, artesanato e também o próprio comércio. E a divisão era essa, na pirâmide social. Rei e família lá na ponta, nobres, sacerdotes, comerciantes e artesãos, pequenos funcionários, agricultores e, como sempre, a sociedade também que baseava sua economia na prática da venda e compra de escravos que trabalhavam em várias áreas, ok? Mas, como todo reino que se destaca tem seu momento de apogeu, né, que é um momento de auge, há também um momento de declínio. E os cuxitas, eles começaram um período de decadência a partir de 662 a.C., onde aí eles vão perder o domínio sobre o Egito por causa da invasão dos povos chamados povos assírios, que nós vamos estudar também. Então os assírios acabam com o domínio cuxita no Egito. Os egípcios aproveitam essa situação e depois expulsam os assírios, mas não vai demorar muito e uma outra civilização começa a se destacar no período da antiguidade, que é a civilização persa. Então os persas pôs fim aí ao Império Egípcio em 525 a.C. Que então já tem o fim aí não só do domínio cuxita, mas também do Egito. Então, durante essa desagregação do Império Egípcio, o reino de Cush ele continuava a participar ainda do comércio. Foi desintegrado, mas ficava mais tratando de questões comerciais. E depois o Cush foi conquistado por um reino chamado Reino de Axum, né, que era localizado na região da atual Etiópia. Então, no século II a.C., Adulis tinha um dos portos mais movimentados do Mar Vermelho, enquanto Axum, localizada no interior, se consolidava com um importante centro comercial. A rica atividade comercial axumita, e aí está falando de Axum, possibilitou que sua civilização se expandisse, dominando territórios da Península Arábica e do reino de Cush, além de outras áreas vizinhas. Então, o que fez com que Axum se tornasse tão forte, tão poderosa, era a atividade comercial que estava trazendo muita riqueza. Mais informações aqui, ó. Até a metade do século IV, a população axumita era politeísta, ou seja, adorava vários deuses. Porém, com a conversão do rei Ezana ao cristianismo, o reino de Axum se tornou o primeiro reino cristão do continente africano. E ainda hoje, a Etiópia é um país cristão. O território de Axum foi invadido e dominado no século VII, entre o século VII e o século VIII, pelos muçulmanos, okay? Que são aí os chamados povos árabes. Então o reino de Cush e o reino de Axum,
eles deixaram aí inúmeras evidências de suas realizações e atualmente são importantes fontes de pesquisa no meio arqueológico. E aí na região do Golfo de Túnez, que está aí na página 80 de vocês, formou-se um outro reino da antiguidade chamada Cartago, ok? Criado pelos fenícios, que é mais um dos povos que nós vamos estudar nas civilizações antigas, e comandada por poderosos comerciantes. Cartago competia em conquistas com a República Romana. Então vejam que Roma estava crescendo e Cartago estava lá participando desse crescimento agora numa competição, né, entre eles. E aí Cartago chegou até a controlar um vasto território lá de Roma, que envolvia aí o mar Mediterrâneo ocidental, a Península Ibérica. A Península Ibérica é a parte de Portugal e Espanha hoje, né? E a ilha da Sicília. No confronto com os romanos, pela dominação do Mediterrâneo, o reino de Cartago acabou derrotado nas guerras chamadas Guerras Púnicas. Ok? Vocês vão ouvir falar também dessa Guerra Púnica quando estudarmos Roma. E a respeito do mar Mediterrâneo, quem dominasse o mar Mediterrâneo teria aí uma possibilidade de se tornar um grande reino, uma grande nação, porque o mar Mediterrâneo ligava aí vários continentes, né? O europeu, o africano, o asiático. Então o comércio marítimo ali pelo mar Mediterrâneo, quem tivesse aquele domínio, conquistaria aí muitas riquezas. Então, falando agora sobre Gana e Mali, o reino de Gana aí é conhecido na história como o reino do ouro, né, onde se desenvolveu, se desenvolveu aí essa sociedade de Gana no oeste da África. Okay? Então, o Império Mali, eu coloquei aqui, ó, no poder Sundiata anexou o reino de Gana e converteu-se ao islamismo. Então veja, quando a gente está falando de Axum, a gente vê que houve uma conversão ao cristianismo. Já o reino de Mali, o império do Mali, ele se converte, e fica aí na parte de Gana, né? Ele se converte ao islamismo, onde no islamismo há uma adoração a Alá como Deus e Maomé como profeta acima do próprio Jesus. E aqui de lado tem um mapa de localização, né? O Império Mali foi um estado da África Ocidental, perto do rio Níger, que dominou essa região aí no século 13 a 14. E os três impérios consecutivos, este foi o mais extenso territorialmente, comparado com outros impérios, ok? Então o Império do Mali é um outro império muito grande que tem como base religiosa o islamismo, que também é monoteísta, tá? Então o Reino de Mali. Então o que acontece dentro desse contexto aí? Lembra que eu falei para vocês que havia um comércio chamado comércio transsaariano, ok? Que atravessava aí, um comércio que atravessava o deserto do Saara. E esse comércio, ele era dominado pelos povos árabes, que comercializavam vários produtos como ouro, sal, marfim, né? Eles viajavam aí também, assim, o principal comércio deles, eles comercializavam bastante escravos, certo? E esses viajantes da época descreveram que o rei e os escravos de Gana usavam vestimentas e acessórios e adornos feitos de ouro. Então veja como era a riqueza dessa região de Mali, onde a gente está falando aí de Gana, né? Então acredita-se que a concorrência comercial e os ataques vizinhos enfraqueceram Gana, que se fragmentou em vários pequenos estados, e alguns séculos mais tarde, ao sul da mesma região, formou-se esse outro reino aí, ó, que é o reino de Mali, um grande império africano islâmico que ocupava parte
do atual Mali ou Mauritânia. Okay? Então, com a desintegração desse reino de Gana, a Mali ela aparece aí como protagonista. Então, a ascensão do reino de Mali se consolidou quando o príncipe Sundiata Keita, por volta de 1230, transformou-se em soberano de Mali, fixando a capital em Niani, ampliando progressivamente seus domínios. No início do século XIV, esse reino já alcançava o resto do Atlântico e o interior do Saara e controlava várias cidades e as rotas comerciais no deserto. Ficaram famosas as peregrinações de seus governantes a Meca, porque eles eram islâmicos, muçulmanos. A riqueza que levavam em suas viagens e a fundação de mesquitas, que é como se fosse um templo, e centros de estudos que reunia sábios e arquitetos do Oriente Próximo. No século XIV, em razão de frequentes invasões e saques, o reino de Mali foi sobrepujado por outro, até então seu vassalo, chamado Reino de Songhai. E claro que a gente não vai ver tantos outros reinos, tá? Mas esse aí é um dos principais reinos que nós estamos falando, que falamos, para que vocês observem aí como era grandiosa, né, a civilização africana com sua diversidade e também com tanta riqueza e poder, ok? Então é isso aí, pessoal. Só para lembrar vocês que esse capítulo ele é importante pelo fato da gente conhecer muito pouco sobre os reinos africanos. E que é claro que não tem condições alguma da gente estudar todos os reinos, devido à quantidade de reinos que existiam, de povos que existiram antes da colonização, né? E após também. Então eu quero que vocês só relembrem e lembrem aí que eu passei uma atividade para vocês na página 82 e que agora há uma outra atividade que a gente vai ter na nossa aula ao vivo, observar a resposta dessas duas atividades para finalizarmos o capítulo e entrarmos no próximo capítulo, que, deixa eu só dar uma olhada aqui, que é o capítulo 6, onde a gente vai falar das civilizações, da civilização da Mesopotâmia. Então há um texto na página 83 de vocês podem pegar aí o livro e observarem que diz dos griots. Então eu vou ler com vocês agora, que diz assim, em várias sociedades, está na página 83, em várias sociedades da África Ocidental, numa região que vai do Senegal a oeste até o Chad a leste, existem pessoas responsáveis por guardar e transmitir oralmente a história do seu povo. São excelentes contadoras de histórias e têm grande capacidade de memorização, conhecida como griots. Conhecidas como griots, essas pessoas são muito respeitadas nas sociedades africanas tradicionais. A palavra griot se origina do francês griot, que designa um tipo de músico ambulante de certas regiões da África. Então essa ideia de músicos ambulantes eram músicos que contavam histórias dos povos por onde eles passavam, né? E aí fazia música e sempre memorizava muito bem cada história, cada música. Então os griots tocam instrumentos musicais enquanto cantam suas histórias. Eles aprendem a arte de narrar ainda muito jovens e passam a vida toda memorizando e divulgando as histórias de seus antepassados. E eles memorizam aí muito bem e contam as histórias com fidelidade, tá? Então a origem dos griots é desconhecida. Segundo a tradição dos Malinquês, que é uma etnia que habita diversas regiões da África Ocidental, os griots teriam surgido na época do profeta chamado Maomé, que é aí o islamismo. Em muitas sociedades da África muçulmana, a expressão
Gritar sobre alguém significa dizer em voz alta o nome da pessoa. Falar sobre o seu passado, sobre os nomes e gestos heróicos de seus ancestrais. É o que chamamos de cantar suas glórias. Essa é a principal atividade do griot, certo? Para os historiadores e outros estudiosos, os griots também são muito importantes, pois preservam histórias e tradições que, por não serem escritas, seriam perdidas. Nós, que vivemos em uma sociedade que valoriza muito a escrita, temos muito a aprender com esses povos. Seguindo seu exemplo, podemos reconhecer mais o saber dos mais velhos e desenvolver a função da memória tão necessária para mantermos vivas nossas histórias e para transmiti-las oralmente. Então hoje a gente vive aí, pessoal, numa sociedade que não tem hoje tanta capacidade de decorar um número de telefone, porque hoje o celular faz tudo isso. Hoje os computadores registram todas as histórias e a gente acaba aí não utilizando tanto a nossa memória. Houve uma época que tínhamos que realmente decorar os telefones e tínhamos vários telefones decorados e hoje a gente não pratica tanto a nossa memória. Isso prejudica aí até na questão de uma tradição oral de você narrar um fato que aconteceu, porque em alguns momentos a mente vai falhar, certo? Então, esse chamados griots, eles praticam isso constantemente. E são graças aos griots, tem os historiadores aí, arqueólogos encontram, antropólogos também, né? Encontram material vasto, né, da história dos povos africanos. Então, questões. Imagine que você vivesse em uma sociedade africana antiga em que existisse um griot, certo? E aí vocês vão imaginar. Primeira questão, que tipo de histórias ele contaria para você e para a sua comunidade? Segundo, na sua opinião, como os griots memorizavam essas histórias? Terceiro, e como seria se você tivesse que guardar todas as informações somente na sua memória? Quarta e última questão, você se lembra de alguma história sobre a origem de seus ancestrais e a tradição da sua família? Então, se você conhecer algum fato curioso sobre os ancestrais aí, né, da sua família, você pode também anotar no caderno algum ponto interessante e comentar na próxima aula. Então eu quero que vocês façam essas 4 questões baseadas aí no texto que acabamos de ler, junto com a atividade que eu passei na última semana, que é o da página 82. Okay? E a nossa próxima aula, a gente vai partir dessas 2 questões aqui para fechar esse capítulo 4 e, dando tempo, a gente introduz a civilização mesopotâmica, tá bom? Então eu desejo a vocês aí uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e não deixem de fazer a atividade e respondam no caderno, ok? Não deixem de responder as questões, porque quando voltarmos eu vou pedir os cadernos para dar uma olhada, tá? E não vou estar dando tempo para se fazer depois não, porque a gente está dando o tempo necessário agora, ok? Então um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima, que é essa semana com aula ao vivo. Até mais.